Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez e hoje eu quero falar, em plena sexta-feira, quero falar com vocês sobre aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ok? Eu quero falar de aposentadoria aos 20, aos 24 e aos 28 anos para a mulher, também aos 25, aos 29 e aos 33 para homem. Então não saia daí, vamos falar da aposentadoria da pessoa com deficiência. Olá pessoal, então voltando aqui, vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. A previsão dessa aposentadoria, tá, está na Lei 142 de 2013, é uma lei que trata da aposentadoria especificamente para a pessoa com deficiência, tanto por tempo de contribuição quanto por idade, tá? Então fica aí para quem quiser consultar a Lei 142 de 2013. E nós vamos fazer basicamente uma análise da legislação brasileira neste ponto aqui com relação a esta aposentadoria, tá? Diferente das aposentadorias comum, diferente da aposentadoria especial, que é aquela por exposição a agentes prejudiciais à saúde, à integridade física, tá? Que são aposentadoria aos 15, aos 20 e aos 25 anos, por mais que é mais utilizado no Brasil, tá? Aposentadoria aos 25 anos de tempo de contribuição por efetiva exposição a agentes prejudiciais. Mas não é dessa aposentadoria que vamos falar. Nós vamos falar da aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Para o homem, e em seguida eu vou falar para a mulher como que se aplica e qual é o direito. Veja bem, para o homem é possível aposentadoria havendo a deficiência aos 25 anos de tempo de contribuição. Isso mesmo. Veja que aqui nós não estamos com 35, nós estamos com 25 anos de tempo de contribuição. E é possível se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição sem ser uma aposentadoria especial por exposição a agentes físicos, agentes químicos, agentes prejudiciais à saúde, à integridade física? Sim, é possível, desde que haja um grau de deficiência. Vejam, aquelas pessoas que estão enquadradas nessas condições de deficiente, elas podem obter aqui aposentadoria, o homem aos 25 anos de tempo de contribuição, tá? Pode também conseguir aos 29 anos de tempo de contribuição ou aos 33 anos de tempo de contribuição. E tudo isso aqui vai depender de quê? Vai depender do grau ou da gravidade da deficiência, tá? E quem vai constatar essa gravidade é a perícia, tá? Antes de entrar aqui e falar da aposentadoria para a mulher, vamos perceber o grau, tá? Porque o grau vai refletir na quantidade de anos suficiente ou necessário para a aposentadoria ser concedida, tá? O grau ele vai ser uma deficiência grave, moderada ou leve, tá? Então, essa mesma regra ela vai se aplicar para o homem, tá? Se for grave, deficiência grave, vai ser aos 25 anos, se for moderada, vai ser aos 29 anos, e se for leve, aos 33 anos de contribuição, tá? 25 anos, deficiência grave, 29 anos, deficiência moderada, e 33 anos se for uma deficiência leve. Aqui para o homem, por tempo de contribuição, é mais comum a aposentadoria aos 33 anos, porque muitas das vezes a perícia só consegue constatar ou fazer um enquadramento de uma deficiência leve. Então, por isso, raramente nós conseguimos uma aposentadoria aos 29 ou aos 25. É mais comum aos 33. Consegue aos 25 e aos 29 também, mas o comum é aos 33 anos, tá? Vamos falar então também aqui da aposentadoria para a mulher com grau de deficiência, tá? Pode ser possível aos 20 anos, tá? Aos 24 anos e aos 28 anos, de acordo com o grau de deficiência. A mesma coisa que se utiliza para o homem, também se utiliza aqui para a mulher, tá? Se a deficiência é grave, ok? Vai ser aos 20 anos. Se a deficiência é moderada, vai ser aos 24. E se a deficiência for leve, vai ser aos 28 anos. Então, veja, de acordo com o grau
da deficiência, de acordo com a gravidade da deficiência, é que vai dizer qual que é o tempo de contribuição que vai ser utilizado para a aposentadoria. É lógico que muitas pessoas não entendem que a deficiência ela sai daquele conceito antigo, inclusive por essa lei de 2013, que trouxe novas definições, novos conceitos para a deficiência, inclusive dizer que a deficiência é um impedimento de longo prazo. E o que é esse impedimento de longo prazo? Né? Na verdade, é a impossibilidade da pessoa exercer atividade remunerada, da pessoa trabalhar ou retornar ao mercado de trabalho. Isso é um grau de deficiência. E esse tempo necessário para que haja esse incremento, né, porque a lei vai falar exatamente sobre isso. A lei vai dizer claramente que é um impedimento de longo prazo. E esse longo prazo, qual seria? Né? Qual é o prazo, então, para que haja ou que ocorra o grau de deficiência? A própria lei 142 de 2013, ela vai dizer que é 2 anos. Então, a pessoa que está impedida por 2 anos mais, ela, na verdade, pode ser enquadrada como deficiente para fins de aposentadoria, para que seja concedida, então, uma aposentadoria. Muitas vezes as pessoas procuram aposentadoria por invalidez quando estão com problema de saúde, né? Quando tem algum problema grave de saúde, as pessoas não conhecem esse tipo de benefício, esse tipo de aposentadoria, essa modalidade de aposentadoria, e acabam procurando, então, aposentadoria por deficiência, né? Que é a aposentadoria hoje que ficou conhecida como por incapacidade permanente, tá? Incapacidade permanente é a antiga aposentadoria por invalidez, mas o valor é muito diferente. Uma aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, 50%, considerando a aposentadoria por deficiência, que é calculado segundo a legislação anterior à reforma da Previdência, é muito mais vantajoso fazer aposentadoria por deficiência. Havendo um impedimento de 2 anos ou mais, a pessoa já pode ser enquadrada como deficiente pela perícia médica e pode obter uma aposentadoria muito mais vantajosa. Pode haver também aposentadoria, tá? Por idade, com deficiência. E por idade, o que é interessante é que não precisa haver um grau, tá? A deficiência não precisa ser grave, moderada ou leve para que haja, então, a redução da idade necessária para a aposentadoria. Como padrão no Brasil, o homem aposenta aos 65 anos, a mulher aos 60. A reforma da Previdência em 2019 alterou isso para 62 anos. Então a mulher passou a aposentar em 62. No entanto, a reforma da Previdência ela não alterou a Lei 142 de 2013, o que significa que a redução de 5 anos não vai ser de 62 para a mulher, não vai cair de 62, 5 anos, vai cair 5 anos da idade anterior que ela se aposentava, que era aos 60 anos. Então a mulher vai se aposentar, no caso, com 55 anos se houver deficiência. No entanto, não havendo aqui uma exigência da lei para que a mulher, tá, ou o homem, na aposentadoria por idade, com grau de deficiência ou por deficiência, ela não precisa comprovar um grau. Independe do grau de deficiência, tá? Mas, infelizmente, tem que comprovar que recolheu ou pagou INSS durante 15 anos nessa condição de deficiente. Tem que estar deficiente durante 15 anos pagando contribuição nessa condição para poder obter, então, aposentadoria por idade com a redução de 5 anos. Tá, pessoal? Então, é uma situação assim que favorece, tá? Por tempo de contribuição um pouco mais tranquilo até para conseguir, tá? Mesmo assim tem que se submeter à perícia médica e tem que passar e fazer a comprovação de todos os requisitos, tá? Estou falando aqui somente do que está previsto na lei com relação ao tempo de contribuição e à idade, mas a gente sabe que não só esses os requisitos, e por tempo de contribuição é mais tranquilo, pode ser, então, de acordo com o grau de deficiência, vai saber qual o tempo de contribuição necessário para aposentar. Por idade, não importa o grau de deficiência, vai cair 5 anos, mas tem que comprovar que recolheu, pagou INSS durante 15 anos nessa condição de deficiente, aí é um outro requisito que tem que ser observado.
Tá bom, pessoal? Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição e por tempo e por idade pode ser realizado dessas formas, tá? Utilizando uma lei especial, regra especial de aposentadoria, saindo daquela regra geral de 35 anos de contribuição para homem, 30 anos para mulher, idade de 65 para homem, idade de 60 para mulher, e de acordo com a regra de transição até 62. Então, nós estamos falando aqui de uma regra diferenciada. O valor da aposentadoria será calculado de acordo com a lei anterior à reforma da Previdência, o que vai trazer um valor melhor do que se for uma aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, por exemplo. Então, os benefícios aqui são muito maiores. Tá bom, pessoal? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar e também comenta, tá? Deixa aí a sua opinião, que nós vamos sempre que possível estar respondendo aí os comentários, tá bom? Um forte abraço e uma ótima sexta-feira.